Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos para um vídeo sobre dicas de leitura infanto-juvenil, juvenil e jovem adulto, né? A gente já fez outros vídeos aí, vamos atualizando e mostrando, né, as raridades que tem na biblioteca para este público aí de 12 anos, 15 anos, né? Começar então com o clássico Pinóquio, literatura italiana, do Carlo Collodi. Carlo Collodi, Aventura do Pinóquio, todo mundo conhece, né? Tem o filme atualizado, né? Em que o Pinóquio é aquele menino feito, aliás, não é um menino, ele é um boneco feito de madeira, né? Então ele é um artefato de madeira, só que é interessante, ele fala, ele pensa, ele apronta todas, né? Mó travessuras. E aí o sonho desse menino, não é um menino, o sonho desse boneco de madeira é se tornar um menino, né? Ou seja, então o sonho do Pinóquio é ser um menino de carne e osso. E aí o Pinóquio, ele é enviado a estudar, né? Quer ser um menino, vai estudar, né? Só que ele faz de tudo menos estudar, né? Então ele aponta ele tem várias aventuras, enrascadas, desventuras, e nunca que consegue ir para a escola estudar, né? Sempre arruma um jeito de perder um pouquinho de dinheirinho, né? Que o Gepeto, que é o marceneiro, né? O marceneiro, que é o artesão que criou esse boneco de madeira. Até que eles se encontram lá na barriga da baleia, né? Então essa história tem várias versões da Disney, versões de filmes, né? Que são essas histórias do Pinóquio, esse boneco, né? Que sonha em ser menino. Inclusive tem até a fada, né? Tem a fada, tem um grilo falante, tantos personagens icônicos, né? Da literatura italiana, que essa publicação lá do final do século XIX, 1880, né? Ele fez o Carlo Collodi fez esse clássico, né? Para nós hoje em dia. Já faz parte, né, da imaginação desde criança, ou a figura do Pinóquio, o menino, aliás, o boneco de madeira que quer ser menino, ok? Continuando na Itália, né, literatura italiana, vamos falar então do Edmondo de Amicis. Edmondo de Amicis, cuore, né? Cuore é coração em italiano. E aqui é um diário do menino estudante, né? Interessante essa final do século XIX ali, que aconteceu o que historicamente falando? A unificação da Itália, né? A Itália eram vários reinos, vários estados independentes entre si, com vários dialetos italianos, até que foi unificada a nível de Roma, né? Assim, e aí esse centro Itália adotou ali o dialeto florentino, né? Do Dante Alighieri, e fez então o que a gente chama de o italiano padrão, né? E aí passou-se então a ter toda essa literatura com esse italiano padrão depois da unificação da Itália ali no final, meados e final do século XIX, né? Então, aqui você anotações. Então, o tom é bem assim na criança de 12, 13 anos, né? E vai narrando justamente suas aventuras na escola e com a família, né? É interessante esse cuore. E assim, é bem emotivo, né? Deve ter um pouco de autoficção aqui do autor, a gente não li a biografia do autor, mas deve ter um pouco de autoficção, justamente porque essa fase, né? Da criança descobrindo a escola, fazendo as primeiras amizades, né? Na escola faz as primeiras amizades. E ao mesmo tempo que ele faz um painel desta época, que depois foi uma época de unificação na Itália, mas também de pobreza, né? Muita gente saiu da Itália, muitos italianos imigraram para a América, tanto do norte quanto do sul, né? Então a gente tem essa quantidade de italianos, né? Esses italianos que estão aqui na América, né? Então eles vieram e foram para os Estados Unidos também, tem um monte de italiano. Foi no final do século XIX essa onda de imigração para fazer a América, né? Então fica aí a dica. Outro italiano, né? Acho que eu já falei em outro vídeo do outro italiano, que interessante, né? No ano em que o Edmondo de Amicis morreu, começou a ser publicado, né? Em 1907, 1908, começou a ser publicado o diário. Esse diário, né? O diário do Gian Burrasca, que é do Vampa, né? Que é o Luigi Bertelli, né? O Vampa. Então é a mesma coisa do outro, né? Então tem similaridades aqui, porque é também um menino que vai contando a história, só que ele não está na escola ainda, né? É um menino que não foi para a escola, né? Então ele está aprontando em casa ainda, e ele vive muito dentro de casa com suas aventuras, é um pré-escolar, né? Vive dentro de casa com suas aventuras, e sempre atrapalhando os pretendentes da irmã, né? Então ele sempre arruma uma forma de afastar os pretendentes da irmã. E ele sempre fala a verdade, né? Ele é muito sincerão, ele sempre fala a verdade, e aí ele se mete em confusão justamente por essa sinceridade, né? Ele é muito sincero, e aí ele então, ou seja, ele vai, esse lance de ser sincero é que faz justamente as desventuras. Não pode, né? No mundo adulto você não pode ser sincero. Então, se ele emite uma opinião sobre alguém lá, né? Que da família, assim, algum visitante, né? E aí o pessoal vai falar, você não pode falar isso da visita, né?
Então ele percebe, né, as hipocrisias dos adultos, e ele vai justamente dinamitando minando essas hipocrisias ao colocar os adultos em situações complicadíssimas, justamente porque ele fala a verdade. Então é interessante isso, né? Então fica aí o Diano Burasca, né? Muito bem. Então outro livro que a gente poderia falar aqui é o Alice, né? Alice País da Maravilha, mas eu vou falar do Mágico de Oz, do Frank Baum. Frank Baum, que aqui fez um clássico assim, da linguagem infantil, né? E um filme fantástico também, que eles dizem até que tem um filme, tem ali uma sincronicidade, né? Com o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, então tem essa questão. O filme sensacional, o livro sensacional, e aí aquela ideia, né? Da Dorothy que bate lá um furacão, leva para o mundo de Oz, o mágico, o fantástico mundo de Oz. E lá ela tem que encontrar esse mágico de Oz para voltar para casa, né? Não sabe como é que ela vai voltar para casa no mundo mágico, né? Então ela encontra lá o espantalho sem cérebro, né? O espantalho que é assim, inteligente. Ela encontra o homem de lata que não tem coração, né? E encontra lá e encontra também um leão que quer coragem, né? Ele quer coragem, ele é um leão covarde, né? Só que muitas vezes as ideias boas são do homem de palha, né? Do espantalho. E muitas vezes o lance sentimental é do homem de lata, e muitas vezes a coragem para fazer alguma coisa, a iniciativa para fazer alguma coisa é do leão, né? Depois o leão até vira o rei dos animais, né? Você vê, né? Então é interessante isso. E a Dorothy tenta voltar para casa e, né, com as suas aventuras e desventuras, eles vão conhecer esse mágico de Oz, que não é grandioso coisa nenhuma, né? Imenso trapaceiro, etc. Plot twist da história. Mas ela consegue voltar para casa, e o segredo de voltar para casa estava o tempo todo com ela. Né? Interessante isso. O tempo todo o segredo de voltar para casa, a magia de voltar para casa estava com ela. Né? Pra você ver que coisa, né? Está mais perto do que ela imaginava, esse poder de voltar para casa. Ok? Mas se ela voltasse para casa logo no início, não tinha o livro, né? Isso, então tem que ter o livro. Ok? Então, a gente poderia falar então da Alice, da Alice. Vamos falar então já falamos do Pequeno Príncipe em outro vídeo, eu já dediquei aos 80 anos do Pequeno Príncipe, mas vamos falar do Menino do Dedo Verde, também do francês, né? Vamos agora sair da Itália e dos Estados Unidos, vamos para a França. O Maurice Duhon, ele é famoso por aquela série dos Reis Malditos, né? Ele conta lá as dinastias francesas e tal, Felipe o Belo, né? Aquela época. E aqui ele vai falar uma história lá, Pequeno Príncipe, que tem um pouco de realismo mágico, realismo, magia, no sentido de um menino que tem um talento para a jardinagem, né? Então onde ele coloca o dedo fica verde, né? Então ele tem o famoso dedo verde. Que é um menino assim que ele descobre né? ele pode fazer as coisas verdejarem, né? Então se está mexendo na grama, as sementes germinam, então é uma coisa interessante, né? E a linguagem é bem assim, bem infantil, né? Bem infantil, igual o Pequeno Príncipe. Uma criança de 10 anos consegue ler o Pequeno Príncipe. E é a publicação do final dos anos 50, né? O Pequeno Príncipe é dos anos 40, né? Então isso aqui uma década depois. O Maurice Duhon, que aproveitou, né, para dar uma pausa ali naqueles morticínios lá dos Reis Malditos, para poder fazer uma literatura então juvenil, que até hoje está marcada, né? A literatura assim, 10, 12, 14 anos, está tranquilo na biblioteca. Aí um pouco com a literatura mais jovem, adulto, mais elaborada, vamos para a França, né? Vamos para a França aqui. Nós temos a Anne-Laure, não é difícil, hein? Baudot, né? Baudot, né? Anne-Laure Baudot. Ela vai contar uma história que acontece no Chile, né? No Chile, na fronteira ali com a Argentina, aquela região mais desértica do Chile. O Chile tem cordilheiras e tem desertos e aquela estreiteza do mar ali, né? O Chile, assim, impressionante que o Chile é uma faixa de terra exprimida, né? Entre a Argentina e o mar, né? Ali o Pacífico. E aqui ela vai contar então essas histórias dramáticas, né, de vida selvagem, assim, né, tipo sertão. O deserto é perigoso aqui, né? No Brasil a gente fala o grande sertão, o sertão é perigoso. Aqui ela vai falar do deserto lá no Chile, é perigoso, né? Então a vida agreste, né, a vida rústica. E os franceses gostam muito de fazer histórias sobre outros países, né? Igual a gente vê o Júlio Verne adora fazer histórias sobre Islândia, né? Sobre os polos, né? Polo Sul e Polo Norte, dando a volta ao mundo, passando pela Índia, passando pela China, né? Então os franceses gostam muito disso, de lugares exóticos para eles, né? Então aqui para ela um lugar exótico é o Chile, né? Essa região mais sul do Chile ali, a América Latina, a América do Sul, é uma paisagem exótica e é uma linguagem assim para 12, 14 anos, né? Uma linguagem interessante para iniciar uma literatura mais avançada, né?
que a gente chama de juvenil e jovem adulto, né? Continuando então, na França, nós temos o Pierre-Marie Baudet, né? Pierre-Marie Baudet, e ele vai falar da fazenda distante lá na Namíbia, que é ali no sul da África, quase perto da África do Sul, né? Então, ou seja, outro lugar exótico, né? Então vamos lá para o interior da África, que a gente conhece aí pelas obras do Miyakoto, né? De Miyakoto, gente, eu esqueci o pai do rapaz, você viu, esqueci o pai do Miyakoto aqui. Moçambique, você vê, é o branco, hein? Então Moçambique, e também a gente conhece por Angola, né? O Gualusa, Pepetela, né? Então, nós temos a literatura africana. E o Baudot, né? Baudot, não é Baudelaire, né? Quase Baudelaire. Ele vai falar da fazenda distante, justamente é isso, o menino, né? Que nasceu nessa fazenda lá na África e vai aprendendo os rigores da África. Lugar também agreste, lugar também que perigoso, porque tem animais selvagens. A gente sabe que a África tem verdadeiros safaris, né? Para controlar essa quantidade de animais. Então essa ideia de fazenda distante é justamente isso, né? Ou seja, é o menino em superação, né? Então todo lugar deve ser tão perigoso. Então isso pode ser pode ser lá no Chile, pode ser na África, pode ser na Patagônia. Vamos voltar para a Argentina, para o sul aqui. Então, a gente falou do Chile, vamos falar da Argentina. O Complô de las Flores é um povoado lá na Patagônia, né? Na Argentina, e aí que vai ser contado então pela Andrea Ferrari, né? Que pelo nome é uma italiana, mas é italiana argentina, né? Argentina. Tem muito italiano na Argentina. Então, nós começamos falando de italiano, vamos terminar aqui com o descendente italiano. Imagino que ela é descendente italiano, pelo nome Ferrari, né? Andrea Ferrari. Então, vai mostrar justamente o segundo romance, né? A ele, né? É Andrea, né? Então, isso mesmo, Andrea Ferrari. É o Andrea Ferrari, venceu o prêmio El Barco de Vapor 2003, né? Da Argentina. Então, isso mesmo. Então, é o descendente, Andrea, né? Descendente de italiano. E aí a gente começou falando do Pinóquio, né? Do Collodi, e vamos terminar então aqui com o argentino-italiano, ítalo-argentino, né? Ítalo-argentino, que vai contar justamente essa questão dessas aldeias, né? Essas povoações que ali a gente conhece mais o norte da Argentina, né? Da Plata ali, é a área mais desenvolvida, mas tem toda a Patagônia ali até o sul, né? O Estreito de Magalhães ali, que é a região que é fronteiriça com o Chile, que a gente viu no outro As Lágrimas do Assassino, né? Da Bondô. Então, ou seja, volta e meia está voltando, né? A gente foi lá no Chile, depois a gente foi lá na Namíbia e aí voltamos na Argentina com o Complô de las Rosas, das Flores, né? O Complô de las Flores, que é uma literatura também para 12, 14, 15 anos, né? Assim, e tem toda a coleção Vagalume também que gosta de aventuras, só que aqui é aventura em outros lugares, né? A coleção Vagalume geralmente é aventuras no Brasil, mas esses clássicos aí da Infância Juvenil, né, que não falamos nesse vídeo aqui, mas já tem outros vídeos falando da Alice no País das Maravilhas, Alice no Espelho e o Pequeno Príncipe, né, que tem um vídeo só sobre o Pequeno Príncipe, 80 anos, né? Então fica a dica, né, de literatura infanto-juvenil, ou jovem adulto, assim, na faixa 12, 14, 15 anos, o pessoal vai se divertir muito, ok? Então é isso aí, dicas de leitura. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.